fala é o seminarista Felipe, e nessa série Você Não Está Só, eu gostaria de fazer uma breve reflexão, ainda na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do verso 37 ao verso 39, que diz assim: Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabemos que depressão e ansiedade são problemas frequentes na nossa sociedade, é algo que aumenta a cada ano e que isso também atinge os filhos de Deus, isso também atinge nossos irmãos no convívio cristão. Talvez você tenha passado por isso, esteja passando por isso, ou convive com alguém que enfrenta esse tipo de problema, mas nós sabemos, através da Escritura Sagrada, que em Cristo somos mais que vencedores. E Paulo conclui dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu não sei qual o tamanho do sofrimento, não cabe a mim saber o tamanho desse sofrimento que você está passando. Eu entendo que em algumas vezes pessoas até bem intencionadas acabem diminuindo o tamanho do seu sofrimento, com frases do tipo: não liga para isso, isso não é nada. Às vezes tentando até de alguma forma te levantar, mas humanamente falando, só você sabe o tamanho dessa dor, só você sabe o quanto isso te aperta, o quanto isso te machuca. E como nós vimos nessa série, o que disse o nosso irmão Fernando, que o Espírito Santo sofre conosco, nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, então Deus sabe o tamanho do seu sofrimento. Ele sabe o quanto isso te incomoda, que talvez para outras pessoas isso não fosse incomodar tanto, ou não tenha incomodado tanto. Mas Deus sabe os motivos pelos quais você está sofrendo, Ele sabe o que te fez chegar a esse ponto, mas eu queria reiterar que você não está sozinho. Cristo venceu na cruz por nós e nele somos mais que vencedores. Nada pode nos separar desse amor. Nada. Talvez um pouco desse sofrimento venha por culpa, por algo que você está passando agora que seja de alguma forma consequência de algo que você fez no passado, de algum erro que você cometeu no passado, ou você mesmo acabe por ter esse entendimento que de alguma forma você está sendo punido. Mas na própria epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não importa o que você tenha feito no passado, se você é filho de Deus, se você é convertido, se você é aquele que foi alcançado pelo sangue de Cristo, nada pode te condenar e nada pode te separar do amor de Deus. Não tem sofrimento que te possa separar do amor de Deus. Nós recebemos o bem maior, que é a salvação através de Cristo Jesus, que sofreu por nós. Então, ainda que esse sofrimento dure uma vida inteira, ainda que esse sofrimento seja, como o próprio Paulo se referiu algumas vezes, o seu espinho na carne, aquilo que te incomoda e que aparentemente não sai e talvez não venha a sair de alguma forma. Talvez o problema que você sofre é uma frustração ou uma perda de algo que você não tem como retornar, não tem como receber de volta, um ente querido ou algo assim. Mas nada disso é capaz de te separar do amor de Deus. Você não está sozinho e ainda que isso dure durante toda uma vida, não há sofrimento que se compare à salvação. Não há sofrimento que se compare a toda a eternidade vivendo com Cristo. Mais uma vez eu digo, você não está só.